deixe o barquinho afundar, pois teus braços não podem a força do mar suportar. Cristo é tão estreito a sua mão e controla a embarcação, sorrindo para mim oferece a salvação. O meu barco vai vir ao porto seguro.
tua glória, Senhor, sim, leva-nos para o céu. Entramos à espera de encontrar um grande boa noite da vossa parte. Somos sempre nós a iniciar o programa com um belo boa noite e recebemos um grande boa noite também da vossa parte. Mas hoje queríamos testar até que ponto é que os nossos amigos nos iriam dar um grande boa noite à nossa entrada. Então vamos treinar para que amanhã, mal nós cheguemos, todos em coro possam dar um grande boa noite. Vamos então treinar? Começou fraco e acabou forte, mas era bom começar forte e terminar forte. É verdade. Vamos ver mais uma vez? 1, 2, 3. Fantástico. Bem. Acredito que os da Sala Multiusos também nos ajudaram. Provavelmente. Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma conferência pública. Dentro desta série de conferências Tempos do Fim, é sempre motivo de alegria podermos estar juntos neste auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Iremos ter hoje, na sexta sessão, um novo tema. Não sei se recordam, ontem anunciámos-vos o tema de hoje. Lembram-se? Tantas alternativas. Estas tantas alternativas vinham ao encontro do porquê de tantas doutrinas diferentes que nos rodeiam à nossa volta. No entanto, antes de ouvirmos o nosso conferencista Júlio Carlos Santos, iremos ter um momento especial. Iremos ter um momento musical, desta vez com um jovem que vem do Brasil, mas que habita em Setúbal, que se chama Ivamar Costa. Primeiramente ele vai cantar a solo o tema Vem, ó Senhor, e depois... O segundo tema será cantado e acompanhado com Sara Figueiredo, intitulado então por Bem-aventurado. Nós voltamos depois da conferência. Até já. Venha, Senhor, minha vida guiar, tua vontade em mim faz brotar. Venha, Senhor, os meus lábios tocar minhas fraquezas. Venha hoje curar tudo que é puro, tudo que é bom. Vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar. E em tua paz quero então descansar. Venha, ó Senhor, minha vida guiar, tua vontade em mim faz brotar. Venha, ó Senhor, os meus lábios tocar minhas fraquezas. Venha hoje curar tudo que é puro, tudo que é bom. Vem colocar, Pai, em meu
escritas estão. Aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus. O tempo está bem próximo. The events of today are unheard of. As the rivers and streams are approaching flood stage, thousands are still without power following the horrific tornadoes. 3 twisters have touched down just south of town. And now, a rolling motion. I believe we're having an earthquake. I have never before seen such horrific weather. I advise you to take cover immediately. Boa noite a todos. Que bom estar outra vez esta noite com cada um de vós, neste lugar especial, muito querido. Prezados amigos, todas as noites nós temos sido, enfim, agraciados com novos amigos que Deus tem enviado a este lugar. Todas as noites. Ontem eu perguntei quantos amigos estavam pela primeira vez e muitas mãos se levantaram. Vamos ver se realmente esta noite eu tenho o privilégio e tenho a surpresa de ter alguém que esteja connosco pela primeira vez. Está alguém esta noite pela primeira vez? Pá, espetacular, fantástico. Prezados amigos, eu gostava que realmente de vos dizer esta noite que estou muito feliz. Não vos conheço, é a primeira vez que estou a ter um contacto convosco, mas quero dizer que deste momento, a partir de agora, os meus amigos fazem parte já do meu coração. Que Deus vos abençoe, sintam-se à vontade, estão em casa, estamos em família e, prezados amigos, estamos sobretudo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Prezados amigos, quantos é que tiveram um dia excelente? Ah, já foram mais. Já foram mais. Quantos é que tiveram um dia bom? Bom, hoje é mais... Vamos lá ver, quantos é que tiveram mais os excelentes do que os bons? Excelente. De certeza que é só isto? Não. Bom. Ah, ok. Não esperem que eu vos pergunte se tiveram um dia mau, que eu não vou perguntar. Bem-vindos, prezados amigos. Esta noite nós estamos exatamente neste lugar muito especial
E quero-vos dizer que o tema que nós temos diante de nós, tantas alternativas, é um tema extraordinariamente importante. Sabem, muitas pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo muitos de vós que estão aqui esta noite nesta sala, de certeza absoluta que na vossa mente tem ocorrido a pergunta: mas se realmente a verdade é só uma, porquê tantas religiões? Meus prezados amigos, esta noite nós vamos deixar que a Bíblia nos responda. Sabem, meus amigos, noite após noite, eu tenho-vos dito que os meus amigos não vieram para ouvir um homem. Prezados amigos, vocês vieram para ouvir a palavra de Deus. E se realmente nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus, como as Sagradas Escrituras, então, mais uma vez esta noite, nós não podemos deixar de fazer aquilo que noite após noite temos feito. Abrir a Bíblia e deixar que Deus nos mostre, na realidade, a sua verdade, a única verdade. Não há muitas verdades, não há muitas igrejas com verdades, há apenas um só Senhor, há apenas um só rebanho, há apenas uma só igreja que realmente, meus prezados amigos, aceita as Sagradas Escrituras desde o livro de Gênesis até ao livro de Apocalipse e, portanto, aceita a única verdade que está escrita nas Sagradas Escrituras. Mas antes, prezados amigos, de analisarmos o tema desta noite, nós vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, nós queremos nesta hora em que nós nos vamos deixar imbuir pelo Teu poder, pela Tua luz. Ó Senhor, Tu que enviastes a este lugar pessoas, amigos e amigas, ó Senhor, que nós não conhecemos, mas ó Senhor, que Tu que encontraste no seu coração, que encontraste na sua mente essa oportunidade de os convidares a vir à Tua presença esta noite. Ó Senhor, por favor, derrama o Teu Espírito neste lugar, que os Teus santos anjos se acampem ao nosso redor, ao redor de cada pessoa que está aqui presente e manifesta-te com poder e glória. Em nome de Jesus. Amém. Prezados amigos, há pouco os nossos apresentadores falaram algo muito, ou disseram algo muito importante. Sem dúvida que eu irei ter o privilégio de ainda, no próximo sábado de manhã, estar convosco. Sem dúvida que eu vou ter também a alegria de ver, talvez todos quando estamos aqui, também no sábado de manhã. Prezados amigos, deixem-me fazer uma pergunta. Como é que nós nos podemos decidir pela igreja certa, pelo povo de Deus? Por aquele povo que na realidade um dia estará na presença de Deus quando Ele voltar segunda vez a esta terra. Como é que nós podemos tomar essa decisão? Como decidir pela verdadeira igreja de Deus nesta terra? Nesta terra. Já se perguntaram, meus amigos, por que é que existem tantas igrejas diferentes? As pessoas ficam confusas. A maioria das igrejas ensina que são as únicas que têm a verdade. Mas já alguma vez, o meu amigo, a minha amiga aqui presente esta noite, já alguma vez quis saber qual é realmente a igreja que ensina e que crê e acredita na verdade acerca de Deus? Meu querido amigo, minha querida amiga, a Bíblia apresenta-nos a resposta a esta pergunta. No mundo de confusão, nós podemos sempre confiar na palavra de Deus para nos ajudar a distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Portanto, o nosso tópico desta noite é: porque é que existem tantas igrejas diferentes? Portanto, amigos, vamos partir de um texto bíblico que ele é extraordinário. Encontra-se no livro de Amós, capítulo 3 e versículo 7. É um princípio fundamental para nós descobrirmos essa verdade, para nós sabermos qual é a igreja verdadeira, aonde é que realmente eu devo ir para encontrar a verdade do Senhor. Diz a palavra do Senhor: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Reparem bem, nós vamos esta noite abrir a palavra de Deus. E lembrem-se, meus queridos amigos, não importa aquilo que eu penso.
Prezados amigos, vocês não vieram exatamente para ouvir aquilo que eu penso. Se eu vos apresentasse aquilo que eu penso, meus amigos, eu estaria a enganar-vos. É bom que nós possamos olhar, é bom que nós possamos ver exatamente esta verdade com os nossos próprios olhos. Por isso, não importa o que eu penso. O que importa é aquilo que está escrito na Bíblia. E se estiver escrito na Bíblia, recordam-se aquilo que nós dissemos ontem, se estiver escrito na Palavra de Deus, então, meus amigos, eu diria, eu vou acreditar, porque eu acredito que a Palavra de Deus, pela fé, é a Palavra de Deus, não é um livro qualquer. Por isso, se não estiver escrito nas Sagradas Escrituras, então não serve para mim, nem serve para cada um de vós. Para responder à questão, nós vamos começar pelo último livro da Bíblia esta noite. Nós vamos começar pelo livro de Apocalipse. Sabem, vamos ao capítulo 6, e no capítulo 6 do livro de Apocalipse fala de 4 cavaleiros. Estes 4 cavaleiros, meus prezados amigos, representam diferentes épocas da Igreja Cristã. Deixai-me dizer que há 2 livros na Bíblia, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que são 2 livros extraordinariamente proféticos, 2 livros cheios de simbologia. Meus prezados amigos, esta noite nós iremos fazer uma descoberta brilhante. Esta noite, meus amigos, nós vamos ser confrontados com uma das verdades mais bonitas que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Por isso, prezados amigos, estes 4 cavaleiros representam 4 diferentes épocas na história da Igreja Cristã. A partir destas épocas, nós podemos ver o desenvolvimento das igrejas que existem hoje. Venham comigo até o livro de Apocalipse, no capítulo 6, e vejam, por favor, o que diz ali. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Reparem bem, meus amigos, a história do cristianismo está revelada, toda a história do cristianismo está revelada aqui neste capítulo 6 do livro de Apocalipse. Portanto, a primeira igreja que nos é apresentada aqui é uma igreja de grandes conquistas de fé. É um cavalo branco. Sabem que na Bíblia o branco representa pureza. E deve ter sido emocionante viver, meus prezados amigos, naquele primeiro século, após a ascensão de Jesus aos céus. Meus queridos amigos, os discípulos, eles estavam cheios de coragem e fé, porque eles tinham caminhado e tinham convivido pessoalmente com Jesus. Eles tinham-no visto ressuscitado. Eles tinham-nos visto ascender aos céus. Eles sabiam que Ele voltaria um dia. Eles acreditavam nas suas promessas de todo o seu coração. Eles partilhavam com todo o mundo todas as boas novas. Eu diria, partilhavam com todo o mundo o Evangelho, com grande ânimo e com grande entusiasmo. Na verdade, as boas novas da salvação foram pregadas em todas as partes do mundo conhecido de então. O apóstolo São Paulo, ele declara no livro aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 23, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E em Atos capítulo 5, versículo 14, diz-nos que a multidão dos que acreditavam, dos que aceitavam, dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, diz que crescia cada vez mais. E no versículo 47 do capítulo 2 de Atos, diz-nos que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqueles que, na realidade, meus amigos, irão encontrar Jesus quando voltar segunda vez a esta terra. Portanto, meus amigos, a igreja
A igreja do período do cavalo branco era a igreja do corpo de Cristo. As pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Eram batizadas para se tornarem parte do seu corpo, que era a igreja. Ah, meus prezados amigos, quero dizer-vos que o batismo à luz das Sagradas Escrituras, pelo poder do Senhor, é considerada a porta de entrada para a igreja. Meus amigos, disse-vos a noite passada que no próximo sábado à noite nós vamos ter o privilégio de assistir a uma cerimónia batismal, como ela é realmente, meus amigos. Como o próprio Senhor Jesus se fez batizar no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. Meus prezados amigos, portanto, o batismo é a porta de entrada ao corpo de Cristo. E por isso, meus amigos, era muito importante que os primeiros cristãos fossem fiéis a Jesus. E quando os discípulos receberam a ordem de não ensinar em nome de Jesus, reparem o que a Bíblia diz em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: quereis dizer comigo, meus amigos, mais importa a obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Fixem este pensamento esta noite. Meus amigos, tenhamos bem atenção esta frase monumental, prezados amigos, que Deus deixou registado. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Meus prezados amigos, na questão da salvação, não é a tradição que deve pesar. Na questão da salvação, meus amigos, mais importa atender àquilo que Deus deixou estabelecido na sua santa e divina palavra. Por isso, meus prezados amigos, é preciso a coragem dessa decisão. Vejam bem, era mais importante fazer o que Deus ordenava do que seguir as tradições dos homens. Assim, eles tinham uma fé pura, porque tinham estado com Jesus. Eles criam no que Jesus crera, ensinavam o que Jesus tinha ensinado. Ah, meus queridos amigos, este é o mesmo tipo de fé que nós hoje necessitamos e precisamos de ter. Uma fé simples, uma fé pura, que aguarda a segunda volta do Senhor Jesus. Uma fé que deseja espalhar as boas novas da salvação a todos os amigos, a todos os vizinhos, ao mundo inteiro, cumprindo a missão que nos foi dada por Senhor Jesus. É por isso que os meus amigos têm vindo a esta série de conferências. É por isso que um dia, meus amigos, eu aceitei ser ministro da Palavra de Deus. Foi por isso que um dia, meus amigos, eu aceitei ser exatamente um comunicador inspirado por Deus, deixando-me usar por Deus, deixando-me usar pelo poder do Senhor para partilhar a boa nova, o Evangelho, com todos aqueles que ainda não conhecem a razão de ser da nossa vida. Ah, meus amigos, é este o mesmo tipo de fé. E isto é uma fé pura. Esta é a fé exatamente dos filhos e filhas de Deus. Esta é a fé, prezados amigos, daqueles que eram os membros da igreja do primeiro século. Reparem, meus amigos, a primeira igreja que pela fé alcançou muitas conquistas foi representada por um cavalo branco. E esse período na história, esse período de tempo, terminou exatamente no ano 100, ano Domini. O que é que João viu quando Jesus abriu o segundo selo? Vamos ver. Vamos ao livro do Apocalipse, prezados amigos, capítulo 6, versículo 4. Leiam comigo. E saiu outro cavalo. De que cor era o cavalo agora? O segundo, vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Reparem, meus amigos, aqui, portanto, nós temos a representação agora de uma fé manchada de sangue. Nós sabemos que depois do ano 100, ano Domini, os cristãos começaram a ser enviados a Roma, onde eram mortos. Muitos deles, prezados amigos, foram oferecidos como alimento aos leões em grandes coliseus espalhados por todo o Império Romano. Que época horrível para a igreja cristã. Mas mesmo assim, a igreja cresceu. Um historiador da época declarou que o sangue dos cristãos parecia semente. À medida que as pessoas morriam, dando as suas vidas por Jesus, era como se sementes fossem plantadas e mais cristãos se levantavam para tomar o lugar daqueles que morriam. Meus queridos amigos, as boas novas da salvação espalharam-se por todo o Império Romano e por todo o mundo conhecido daquele tempo. Portanto, o cavalo vermelho representa uma fé manchada de sangue. O segundo selo representa a igreja cristã, que vai desde o ano 100, ano Domini, até o ano 323,
também Anno Domini. Reparem, então Jesus vai abrir agora o terceiro selo. O terceiro período da igreja cristã. Vamos ao Apocalipse capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Prezados amigos, este cavalo preto representa uma fé corrompida. Em Atos, venham comigo e vejam ao detalhe a maneira como Deus descreveu esta fé corrompida no seio da igreja. Prezados amigos, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, diz Jesus, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que de entre vós mesmos, dentro do seio da igreja, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Prezados amigos, esta foi uma época muito triste para a igreja cristã. Uma época em que a fé se corrompeu e o paganismo uniu-se ao cristianismo. O profeta Daniel, meus amigos, ele já tinha predito exatamente isto no capítulo 8 de Daniel, no versículo 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. E reparem o que é que determinado poder fez. E lançou a verdade por terra. Fez isso. E diz a palavra de Deus que prosperou. Reparem, a primeira grande verdade perdida que foi lançada por terra durante aquele período foi a verdade acerca da salvação exclusivamente pela fé em Jesus. A salvação através de Cristo foi substituída pelas exigências da igreja. A salvação, de acordo com a Bíblia, meus amigos, é um dom gratuito. É um dom porque nós pecamos e não merecemos. Merecemos morrer, porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso a minha e a vossa vida eterna é um dom gratuito. Enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Meus amigos, este é o Evangelho puro. E para receber este dom gratuito, nós só precisamos, como vimos ontem, de convidar, abrir a porta do nosso coração e realmente convidar a que Jesus entre no nosso coração. Ele perdoa todos os nossos pecados. Meus amigos, e além disso, Ele dá-nos ainda o poder para deixarmos de pecar. Ele dá-nos o poder para caminhar nas suas pegadas. Meus queridos amigos, mas esta simples verdade da salvação, o singelo Evangelho de Jesus, foi substituída pelas exigências da igreja durante aquele período da história desta mesma igreja, quando a fé condescendeu com o erro. Sabem, meus amigos, em vez de cada cristão ir diretamente ao trono de Deus e receber a sua graça e perdão e confessar diretamente a Deus os seus pecados, como nos ensina a Bíblia, foi dito que a partir daquele momento era necessário pagar para ter os pecados perdoados. Mas a Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabem o que foi dito neste período, meus amigos? Foi dito aos cristãos que se deviam confessar ao sacerdote. Tinham que procurar um homem. Minhas prezadas amigas, meu prezado amigo, meus prezados amigos, disse-vos numa noite destas que realmente vocês podem estar perfeitamente à vontade. Prezados amigos, eu não nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, já vos disse. Muitas vezes eu confessei os meus pecados a um homem, usei o meio humano para chegar ao divino. Mas, meus amigos, realmente nós estamos a ver que esta doutrina, que este ensino é perfeitamente errôneo. Meus amigos, reparem que foi introduzido esta ideia. Já não podiam ir diretamente ao trono de Deus. O que diz a Bíblia se confessarmos. A salvação tornou-se neste período algo muito complicado. E o povo aceitou este erro, porque não possuía a palavra de Deus. Sabem, meus amigos, na verdade, durante aquela época, possuir, ter a palavra de Deus era considerado crime. A imprensa ainda não tinha sido inventada
e, portanto, era difícil ter em mãos até mesmo pequenos trechos das Sagradas Escrituras. Meus queridos amigos, muitas pessoas aceitavam o que a Igreja lhes dizia e a fé cristã corrompeu-se. A segunda verdade bíblica que foi comprometida tinha a ver com a adoração de objetos feitos de madeira ou pedra, em contraste com a adoração exclusiva a Deus, o nosso Criador. Reparem, meus amigos, Deus declara nos 10 mandamentos, de uma forma clara, em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Meus amigos, nós dissemos que se isto está escrito na Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é a regra da nossa fé, então eu devo acreditar, eu devo aceitar aquilo que é exatamente a regra da nossa fé. Deus diz claramente, não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem sequer te encurvarás a elas, nem as servirás. Sabem, meus amigos, foi durante essa época que as imagens acabaram por ser inseridas no contexto da igreja. Os 10 mandamentos deixaram sempre bem claro que é errado adorar qualquer coisa a não ser o nosso próprio Criador de uma forma direta. Sabem, meus amigos, a terceira verdade bíblica que foi corrompida nessa época, ou durante essa época, tem a ver com o 4º mandamento e o dia de adoração a Deus. Reparem, meus prezados amigos, no que a Bíblia diz de Daniel quando ele viu isto. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 7, versículo 15. O que é que diz ali? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito diz que foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça diz que me espantavam. De acordo com a história, Constantino promulgou a primeira lei dominical, mudando o dia de adoração de sábado, o 7º dia, para o primeiro dia da semana, o domingo. Mas lembre-se que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Prezados amigos, é uma questão de amor. E quem ama, obedece. Mas, prezados amigos, reparem, entretanto, durante esse período da fé corrompida, o amor por Jesus arrefeceu e muitas pessoas seguiram as tradições em vez de seguir a Deus. Sabem, meus amigos, a igreja transigiu na questão do sábado e tentou alterar o dia de guarda. Na edição de 21 de maio de 1995, o periódico St. Catherine's Catholic Church Sentinel continha a seguinte declaração que eu gostava muito que os meus amigos lessem comigo esta noite. Diz assim: talvez a mudança mais ousada e revolucionária que a Igreja alguma vez realizou ocorreu no 1º século. O dia santificado, o sábado, foi mudado do 7º dia para o 1º, o domingo, não por quaisquer instruções encontradas nas Escrituras, mas com base na consciência que a Igreja tinha do seu próprio poder. As pessoas que acham que as Escrituras deviam ser a única autoridade nas questões de fé, deveriam logicamente tornar-se adventistas do 7º dia e guardar o sábado. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, a guarda do domingo, o 1º dia da semana, não se encontra uma única vez nas Sagradas Escrituras. Prezados amigos, prezadas amigas, a indicação de que o domingo é o dia que nós devemos guardar, em parte nenhuma nas Sagradas Escrituras se encontra escrito. Quem mudou esse dia? Quem alterou, prezados amigos, de acordo com o que estamos a ver esta noite, a partir das Sagradas Escrituras? Meus queridos amigos, teólogos em todo o mundo admitem esta tremenda verdade. A mudança foi realizada pelo imperador romano de nome Constantino no ano 320 Anno Domini, e a Igreja aceitou esta alteração. Meus amigos, se desejamos fazer o que a Bíblia diz,
como diz o autor do periódico católico, deveríamos ser adventistas do sétimo dia. Durante essa era da fé corrompido, o dia pagão do sol substituiu o santo sábado bíblico. Meus prezados amigos, deixai-me dizer, o livro História da Igreja Oriental, na página 184, diz o seguinte: as moedas de Constantino traziam de um lado as letras do nome de Cristo e do outro a figura do Deus Sol, como se ele não ousasse abrir mão da proteção deste luminoso astro. Não é interessante, meus prezados amigos? Quer dizer que Deus deixou bem claro nos seus mandamentos. Em Êxodo, capítulo 20, prezados amigos, versículo 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Prezados amigos, Deus deixa bem claro que deseja que o seu povo guarde e santifique o sábado. No princípio de tudo, a Bíblia diz, em Gênesis 2:3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele Deus descansou de toda a sua obra que Deus criara e que Deus fizera. Quer dizer o quê, prezados amigos? Se Deus é o Criador, Ele abençoou um dia. Se Ele separou um dia, se Ele santificou um dia acima de todos os outros dias, então, meus amigos, o homem não tem o direito, nenhuma igreja, nenhuma denominação religiosa, nenhum poder, meus amigos, tem o direito, nem o poder para mudar esta tremenda verdade que está escrita nas Sagradas Escrituras. Meus amigos, esta é uma questão de adoração, esta é uma questão de obediência, esta é uma questão de uma decisão de seguir as tradições dos homens ou seguir as ordens divinas. No princípio nós dissemos, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Meus amigos, disse-vos no início que a questão da nossa salvação é uma questão, prezados amigos, de obediência a Deus, e a nossa perdição tem por base o seguirmos exatamente a tradição. Meus prezados amigos, deixai-me dizer algo ainda mais. Portanto, este é um período de fé corrompida. Este período da igreja durou, do cavalo preto, durou de 323 ano Domini até o ano 536 do mesmo ano. Vamos então para o 4º período da igreja cristã, que é representado pelo cavalo amarelo. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 6. Vamos continuar, 7 e 8. O que é que lemos? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Prezados amigos, uma fé morta é o que significa o 4º selo. Era uma época de união entre a Igreja e o Estado. O poder religioso do Império Romano estava plenamente desenvolvido nesta época. Roma não era apenas um Estado político agora, mas também um Estado religioso. Era uma união de facto da Igreja com a política. Repare nesta interessantíssima declaração que vemos aqui à nossa frente. O cristianismo, nesta época, tornou-se a religião estabelecida pelo Império Romano e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo da Idade Média poderia ser chamado de paganismo batizado. História da Igreja, século II, capítulo 2, parte 7. Lembre-se, meu querido amigo e minha querida amiga, que durante este período as pessoas não tinham acesso, como eu já disse, à palavra de Deus. Na verdade, ter as Sagradas Escrituras ou tê-la era considerado crime. E como já dissemos atrás, a imprensa ainda nesta época, ou neste período, não tinha sido inventada. O povo, portanto, seguia as tradições. O povo seguia as práticas e as cerimónias pagãs que tinham sido inseridas na igreja. O que estou a dizer esta noite, meus amigos, é um facto histórico. A única igreja que existia era a Igreja Romana. Novamente, isto não é nenhuma crítica a qualquer indivíduo,
Não, meus amigos, nós estamos apenas a falar esta noite de um sistema ao redor do mundo. Existem, meus amigos, muitos padres e freiras católicos que são cristãos maravilhosos, que amam a Jesus e que procuram seguir a verdade. Mas é importante compreendermos, meus amigos, porque que nós estamos onde estamos hoje neste período da história. Esta foi uma terrível época de condescendência com o erro. Foi uma tenebrosa era de perseguição ao povo de Deus. E, meus queridos amigos, é por isso que também é conhecida como a Idade das Trevas. Sabem, meus amigos, por causa da sua firmeza à verdade, por causa da sua fé a Deus, por causa da sua fé à norma das Sagradas Escrituras, 50 milhões de cristãos foram mortos pela sua posição vertical com Jesus. Repara aqui, prezados amigos, nos diferentes passos do erro, tradições, penitência e indulgências neste período entraram na igreja. Sabem, meus amigos, muitos de vós devem se lembrar desta questão. Era possível levar dinheiro e pagar indulgências para que assim, supostamente, os seus parentes, os meus parentes, os parentes daquelas pessoas pudessem sair do purgatório. Ou ainda, podia-se pagar por si mesmo para que não fosse necessário ir para o purgatório ao morrer. Este, novamente, meus amigos, é um exemplo de paganismo dentro da igreja cristã. Meus queridos amigos, nas Sagradas Escrituras não existe purgatório. As imagens entraram na igreja, surgiram os dogmas e a hierarquia. Será que a verdade, meus amigos, será pisoteada para sempre? Claro que não, meus amigos, porque a luz da verdade penetraria nas trevas e passos seriam dados no sentido de redescobrir, de trazer à tona da água as verdades da Bíblia. Ah, meus amigos, que tinham sido perdidos durante a Idade Média, a Idade das Trevas. Sabem, meus queridos amigos, durante a Reforma, a pura fé de Jesus começou a ser redescoberta. Os primeiros a darem um passo para fora da Idade das Trevas, no século XV, foram exatamente os valdenses. Eles redescobriram a palavra de Deus, a Bíblia. Sabem, meus amigos, a Bíblia é muito importante. Se nós não tivéssemos a palavra de Deus, se não tivéssemos nas mãos, esta noite, as cartas, se quereis, de amor que nos deixou na Bíblia, nós não teríamos direção na nossa vida. A história dos valdenses, um povo que cria na Bíblia, passou-se no norte da Itália. Sabem, os valdenses escreviam pequenas porções da Bíblia à mão e davam-nas aos seus filhos. Com estes versos, com estes versículos da palavra de Deus, costurados nas suas roupas, os jovens e as crianças iam até às grandes cidades da Europa. Eles faziam amizades nos mercados e nas universidades e partilhavam com esses amigos os versículos da Bíblia. Contudo, meus amigos, se eles fossem apanhados a fazer aquilo, a consequência era serem queimados na fogueira. Embora muitos perdessem as suas vidas, os valdenses consideravam um privilégio contribuir para manter a obra de Deus viva. Depois dos valdenses, prezados amigos, imediatamente a seguir, veio um reformador, um estudante de teologia em Praga, chamado João Hus. Hus e o seu amigo Jerónimo descobriram que era mais importante obedecer a Deus do que à igreja ou aos homens. E por causa da sua decisão de obedecer, de crer que deveriam fazer o que Deus pede em vez de seguir as tradições da igreja, eles foram mortos na fogueira. Prezados amigos, as suas cinzas foram atiradas para um rio que desagua no mar Mediterrâneo. De forma bem semelhante, a reforma acabou por se alastrar e desaguar no mundo inteiro. Meus prezados amigos, depois de Hus, depois de Jerónimo terem morrido queimados, um alemão chamado Martinho Lutero descobriu a verdade bíblica da salvação exclusivamente pela graça. Algumas pessoas perguntam-se, por que Lutero não descobriu ou redescobriu todas as verdades que se tinham perdido no período anterior
no período exatamente da Idade das Trevas? A Bíblia responde, João 16:12, está diante de vós, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Meus prezados amigos, Deus sabe como faz as coisas. Deus sabe como no tempo. Deus sabe como na história. Prezados amigos, Ele é o Deus da história. Ele é o Deus que controla, meus amigos, o que criou. Deus é exatamente aquele que está ao leme de toda a história. E Deus sabe qual deveria ser o momento mais certo. Sabem, meus amigos, a recuperação das verdades bíblicas perdidas foi um processo que levou tempo. Levou centenas de anos para que a Igreja cristã se afastasse da fé de Jesus. E da mesma forma, seriam necessários anos para que estas verdades fossem trazidas de novo à tona da água. Meus amigos, quando Lutero morreu, os seus seguidores reuniram todas as suas crenças e fundaram a Igreja Luterana. Para eles, a reforma acabou com a morte de Lutero. Da Alemanha, vamos viajar até Genebra, na Suíça, onde encontramos ali um estudante da Bíblia chamado João Calvino, que nas suas pesquisas ele vai descobrir que os cristãos não recebiam apenas graça e perdão e deveriam ir diretamente ao trono da graça, mas que também era importante que cada cristão crescesse em Cristo. Sendo assim, Calvino passou a ensinar a doutrina do crescimento espiritual, que alguns chamam a doutrina da santificação. Sabem, meus amigos, quando nós aceitamos Jesus, Ele dá-nos o poder para vencermos o pecado. E quando João Calvino morreu, os seus seguidores reuniram as suas crenças e fundaram a Igreja Presbiteriana. Como pode ver, meu querido amigo, a verdade que tinha sido perdida na Idade Média estava agora pouco a pouco a ser redescoberta. Depois dos dias de Calvino, houve um grupo de cristãos de diferentes partes do norte da Europa que estudavam as suas Bíblias e chegaram à conclusão que, em vez de aspergir água nos bebés, tal como ainda hoje, meus amigos, este batismo é aceite exatamente por esse sistema religioso, o batismo deveria seguir o exemplo de Jesus, isto é, ser uma decisão individual, feito exatamente por imersão. Meus amigos, eles passaram a ser chamados os anabatistas. O batismo por imersão, meu querido amigo e minha querida amiga, ou seja, ser totalmente mergulhado na água, como Jesus foi, era uma importante verdade que tinha sido perdida na Idade Média. Era importante, pois simbolizava a morte para o pecado e simbolizava uma nova vida com Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, nós lemos os seguintes versículos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Reparem, meus amigos, e para sermos batizados como Jesus o foi, nós precisamos de aprender com Jesus. Nós precisamos de confessar os nossos pecados. Nós precisamos de aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. Muitos destes anabatistas perderam as suas vidas porque acreditaram que deviam andar nas pegadas de Jesus e foram batizados como Ele foi. Meus amigos, deste humilde início surgiu a chamada Igreja Batista. Mas vamos às Sagradas Escrituras. No livro de Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. E depois do ensino, e depois de estudarem, e depois de compreenderem as verdades bíblicas, qual é a indicação de Jesus? Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus prezados amigos, Jesus deu uma missão à sua igreja. Ele disse que nós deveríamos ir, nós deveríamos ensinar, mas também nós deveríamos batizar e fazer discípulos. Os batistas da Reforma estavam a seguir e estavam a cumprir esta missão, tal como nós fazemos hoje. Vejam bem, meus amigos, cada um destes reformadores estava a redescobrir verdades que tinham sido perdidas durante a Idade Média.
E depois de redescobrirem estas verdades, os seus seguidores reuniram-se e formaram grupos que se tornaram grandes denominações protestantes, como os luteranos, como os presbiterianos e como os batistas. Finalmente, em Inglaterra, um homem chamado João Wesley, ele começou a estudar a sua Bíblia. O seu irmão Charles escrevia lindos hinos sobre Jesus e eles sentiram que deveriam cantar estes hinos na igreja. Eles também descobriram que não era apenas importante aceitar o dom gratuito da salvação, ser obediente a Deus, ser batizado por imersão, crescer na graça, mas, com base na palavra de Deus, eles redescobriram que era importante ser santo. João Wesley foi um grande reformador e quando ele morreu, os seus seguidores reuniram tudo aquilo que ele e os outros reformadores ensinavam e fundaram a Igreja Metodista. Então, meus amigos, em diferentes lugares do mundo, como a América do Sul, como a Europa, como a América do Norte, as pessoas começaram a estudar sobre a segunda volta de Cristo. Um homem chamado Guilherme Miller, da América do Norte, começou a estudar as promessas de Jesus em João, no capítulo 14. Ele também estudou as profecias de Daniel e do livro de Apocalipse. E ele entendeu que Jesus voltaria muito em breve. Assim, baseado no que os valdenses ensinavam sobre a Bíblia, o que João Huss ensinou sobre a obediência, o que Lutero ensinou sobre a graça, o que Calvino ensinou sobre a santificação ou crescimento, e o que os anabatistas ensinaram sobre o batismo, e o que Wesley ensinou sobre a santidade, Miller vai acrescentar a estas doutrinas uma outra muito importante, a proximidade da segunda vinda de Cristo a esta terra. Meus prezados amigos, depois dos dias de Miller, o movimento do Advento continuou. Os seus amigos também descobriram que quando as pessoas morrem, dormem em Jesus, como já estudamos numa destas noites, aguardando a ressurreição. Como a Bíblia ensina claramente, nós dormimos até ao momento da ressurreição, quando seremos chamados para fora do nosso túmulo. Que manhã gloriosa, meus prezados amigos, será quando todos se reunirão com os seus entes queridos. Prezados amigos, os primeiros adventistas descobriram na Bíblia, primeiro, que a morte é um sono. Segundo, que Jesus voltará em breve. Terceiro, que Ele ressuscitará os mortos. Meus prezados amigos, eu quero levar-vos às Sagradas Escrituras. Quero ler ainda mais alguns textos. Primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus amigos, depois dos dias de Guilherme Miller, aqueles que creram na segunda vinda de Cristo também redescobriram as palavras de Jesus encontradas em João, capítulo 14, versículo 15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja bem, meu querido amigo, todos nós deveríamos desejar ter um relacionamento íntimo com Jesus. Como o amamos, nós desejamos guardar todos os seus mandamentos. Não apenas alguns deles, meus amigos, mas todos os mandamentos. Repara no que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas, em vão, me adoram, ensinando o quê, meus prezados amigos? Doutrinas que são preceitos dos homens, que não são indicações de Deus na sua palavra. Quão verdadeira é esta declaração hoje. As pessoas ensinam doutrinas e mandamentos de homens. As pessoas baseiam a sua fé. As pessoas baseiam a sua vida espiritual na tradição. Prezados amigos, e não é isto que Deus nos pede. Mas não importa o que o homem diz, o que importa é o que Deus diz a cada um de nós. Sabem, quando o assunto é adoração, nós necessitamos de adorar a Deus no dia que Ele estabeleceu para a adoração. O dia de sábado. O dia que Ele separou para cada um de nós. Este é um dia especial que Ele nos deu. E à medida em que estas verdades especiais eram redescobertas na Bíblia, aqueles que as estudavam reuniram-se eventualmente para fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, Isaías capítulo 58 e 13 e 14 previa
o surgimento de um movimento que iria reparar as rupturas na guarda da lei de Deus. Esta passagem bíblica fala exatamente sobre este dia. Eu quero lê-la convosco esta noite. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei, diz o Senhor, cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Ah, meus queridos amigos, o Senhor Jesus diz-nos claramente que nós não deveríamos trabalhar neste dia, não deveríamos fazer negócios neste dia, não deveríamos buscar o nosso próprio prazer neste dia. Porquê, prezados amigos? Porque é um dia santo, porque é um dia para a adoração, porque é um dia para cantarmos louvor ao Senhor, porque é um dia para nos encontrarmos com o nosso Criador. Ah, quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar no sábado, então a nossa experiência será de deleite. Meu querido amigo, minha querida amiga, o sábado é um dia emocionante. Deus não nos está a tirar rigorosamente nada, pelo contrário, está a dar-nos uma bênção especial. É como se fosse um feriado pago. Meus amigos, Ele diz que nos fará cavalgar nas alturas da terra. Que bênção Ele nos dará se o colocarmos em primeiro lugar nas nossas vidas. Meu querido amigo, minha querida amiga, o seguirmos e santificarmos o sábado como Ele nos pediu, será de certeza para todos nós das maiores bênçãos que nós experimentaremos na nossa vida. Mas, para cada verdade que Deus nos ensina na Bíblia, Satanás criou uma contrafação, uma falsificação. Meus prezados amigos, Deus diz que quando nós morremos, já estudamos, dormimos na sepultura. A falsificação de Satanás diz que quando morremos, vamos para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Deus diz que o batismo deve ser por imersão. Satanás diz que pode ser por aspersão. Deus apresentou-nos a sua verdade sobre a saúde. Satanás diz que as leis de saúde foram abolidas. Para cada verdade há uma falsificação. E isto é o que cria confusão na mente das pessoas. É isto que cria, meus amigos, confusão no coração das pessoas, meus queridos amigos. O livro de Apocalipse, ele diz, no capítulo 18 e no versículo 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demónios e coito de todo o espírito imundo e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Meus prezados amigos, Babilônia, em profecia, significa confusão religiosa. O tema desta noite é tantas alternativas. Porquê tantas alternativas? No livro de Apocalipse nós estamos a ver. Babilônia significa confusão religiosa. E repare no apelo que nós encontramos aqui, em Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai dessa confusão religiosa, sai dessa Babilônia, sai exatamente desses erros doutrinários. Ah, meus queridos amigos, este apelo Deus faz a cada um de nós esta noite. Reparem o que diz o Senhor: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Eu pergunto, meus amigos, não temos um Deus de amor, não temos um Deus que nos ama, não temos nós, prezados amigos, um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que deixou verdades tremendas para o seu povo nesta terra. Meus amigos, sem dúvida nenhuma, Deus não quer que tu, meu amigo, e que tu, minha amiga, tu incorras nestas tremendas mentiras, nestas tremendas inverdades, se quereis. Prezados amigos, Deus está a chamar o seu povo para sair, portanto, da confusão, para que não sejam participantes dos seus pecados, isto é, destes erros doutrinários. Meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus chama-o a si esta noite, agora. E sabem, meus queridos amigos, agora é exatamente o momento de tomar uma decisão ao lado de Jesus.
Repara no que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias Deus acrescentava à sua igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus ama-te, meu querido amigo. Deus deseja salvar-te, meu querido amigo. Deus deseja que tu possas um dia entrar para o corpo de Cristo, possas fazer parte desta igreja verdadeira, através do batismo por imersão. Deus ama-te. E foi por isso que Deus deixou as suas instruções claras nas suas Sagradas Escrituras. Mas mais ainda, na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. E no versículo 18, capítulo 1 de 1 Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Prezados amigos, somos chamados a sair da Babilónia. Prezados amigos, somos chamados a sair da confusão das religiões. Prezado amigo, prezada amiga, somos chamados a aceitar exatamente aquilo que é correto. A única verdade. E meu amigo, minha querida amiga, esta noite nós vimos que se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós vamos querer fazer o que Ele pede que devamos fazer. Sabe, querido amigo, Jesus voltará muito em breve. E voltará, meus queridos amigos, para nos levar para o lar celestial que Ele está a preparar para os seus filhos. Eu quero seguir Jesus até ao fim, prezado amigo. Eu quero dizer-lhe esta noite que antes de eu ter conhecido esta tremenda verdade que esta noite tenho o privilégio de vos apresentar, eu também andei à direita e à esquerda. Eu também tive questões. Eu também tive lutas, dilemas. Também me perguntava porquê tantas religiões? Porquê tantas alternativas? Sabem, meus amigos, mas quando nós, com sinceridade de coração, buscamos a Deus, quando nós, com sinceridade de coração, abrimos a Sua palavra e dizemos: Senhor, não é a religião que eu procuro, é a Tua verdade. Senhor, é a Ti que eu te quero encontrar. É a Tua igreja. É o povo que Tu tens nesta terra, que Te adora em culto, em espírito e em verdade. Meu querido amigo, não gostaria de seguir Jesus até ao fim? Não gostaria, meu querido amigo, conhecer, amar, viver esta tremenda verdade? Como nós estudamos esta noite, ficou claro que através da sua vida e ensinos, Jesus revelou a verdade que desejava que os seus seguidores conhecessem e seguissem. Também descobrimos que Satanás declarou guerra à verdade e à Igreja de Jesus, perseguindo, corrompendo, falsificando as verdades que Cristo tinha deixado à sua Igreja. Vimos esta noite no nosso estudo da Bíblia e da história que Cristo está a orientar o seu povo de regresso, de volta às verdades que originalmente Ele tinha apresentado à sua Igreja. Vimos esta noite, prezados amigos, que Jesus está a chamar um povo para que saia da confusão das religiões e aceite a verdade revelada na sua obra, na sua palavra. Prezados amigos, não gostaria esta noite, não gostaria, meu querido amigo, minha querida amiga, de fazer parte da Igreja de Deus. Não uma igreja qualquer, mas a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Mas a igreja, prezados amigos, que aceita as Sagradas Escrituras na sua totalidade. Não
gostaria, minha querida amiga, meu querido amigo, vamos ficar indiferentes ao apelo de Deus esta noite. Enquanto a Guida vai cantar, prezados amigos, eu estarei orando por cada um de vós. Prezados amigos, eu creio que esta noite o Senhor Jesus tem aqui nesta sala homens e mulheres, jovens, que não poderão ficar indiferentes ao apelo de Cristo esta noite. Eu acredito, prezados amigos, que Deus tem pessoas aqui presentes esta noite que não vão resistir ao apelo do Espírito Santo enquanto a Guida vai cantar. Se no seu lugar, minha querida amiga, meu querido amigo, está consciente de que Deus, pouco a pouco, lhe está começando a mostrar aquilo que realmente é verdadeiro. Meu querido amigo, lá em cima, aqui, eu vou pedir que tão somente enquanto a Guida canta, os meus amigos se possam levantar dizendo a Cristo: Senhor, em voz baixa para si mesmo: ó Senhor, eu quero fazer parte do teu povo. Eu quero fazer parte um dia da tua igreja verdadeira. Eu quero preparar-me um dia para te receber, ó Pai. Eu quero amar-te, mas eu quero obedecer-te, Senhor. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. Ajuda-me a rejeitar os preceitos humanos. Ó Senhor, ajuda-me a pôr de lado as tradições, a ter a coragem de me entregar a Ti. Meu querido amigo, se é essa a voz que lhe fala ao seu coração e à sua mente, não resista. Coloque-se em pé no seu lugar enquanto a Guida canta. Porque eu gostaria muito de pedir a Deus por essa sua decisão tão especial esta noite. Amigo de seres pequeno, dirige teus olhos a Deus. Não deixes que as sombras te envolvam. Entrega a tua vida a Deus. Sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê tua angústia e te acalma. Deus faz de ti Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê tua angústia e te acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que o
sonho já construiu. Não des por vencidos teus planos. Entrega teus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê tua angústia e te acalma. Deus faz de ti um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê tua angústia e te acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Querido Paizinho do céu, muito obrigado pela verdade que tu esta noite partilhastes com todos nós, Senhor. Ó Senhor, não há motivos para nos enganarmos, Pai. Ó Senhor, não há razões para nos equivocarmos, Pai, quanto ao caminho que devemos seguir, Pai. Ele está evidente. Ele é tão claro na Tua palavra, ó Pai. Porquê os homens alteraram, mudaram, Pai, a Tua verdade, Pai? Porquê? Tu esta noite nos disseste, Senhor. Ó Pai, Tu tens filhos sinceros nesta sala, Pai, e filhas, Pai. Eu não acredito, Pai, que eles estejam aqui por estar, Pai. Tu também morreste por eles, Senhor. E Tu queres que eles Te conheçam, Pai. E Tu queres que eles saibam aonde está a Tua verdade. Para eles se unirem a Ti e ao Teu povo, Senhor. Oh, Pai, por favor. Toca nas suas mentes e nos seus corações, ó Pai. Ó Pai, por favor, não deixes ninguém sair deste lugar esta noite na ignorância, Pai. Na escuridão, ó Pai. Não deixes ninguém ir para o seu quarto e para a sua cama tranquilo, Pai. Enquanto, Senhor, não tomarem a decisão de Te querer verdadeiramente conhecer. E conhecer a Tua palavra, ó Pai. E entregar o seu coração a Ti. Ó Pai, por favor. Grava com a brasa viva do Teu altar a decisão de todos aqueles que se levantaram no seu lugar esta noite, ó Pai. Clareia a sua mente, Pai. Clareia o seu coração, ó Pai. De maneira que eles nunca mais voltem a ser as mesmas pessoas, Pai. Que ao saírem, Senhor, desta sala, Pai, eles saiam com o Teu poder na sua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Muitos de nós provavelmente tentámos compreender algum dia da nossa vida as verdades e as palavras que estavam no livro do Apocalipse. E hoje podemos compreender essas verdades, podemos compreender o simbolismo de cada cavalo e a partir daí podemos compreender também e descobrir a história fantástica da igreja que Jesus fundou. E hoje nós conhecemos uma verdade fantástica, a verdade do sábado. Para muitos era uma verdade desconhecida e hoje foi redescoberta por alguns de vós. Estaremos nós preparados para assumir a responsabilidade de termos essa verdade connosco agora que a conhecemos? Pela graça de Deus, podemos fazer parte de um grupo muito grande, de um povo maravilhoso que um dia herdará a pátria celestial. Mas neste grupo e perante tanta gente que segue a Jesus como a Bíblia nos ensina, se calhar há algo que nos espera. Jesus disse: vivem no mundo, mas não são do mundo. Significa isto, queridos amigos, que os que fazem parte deste grupo terão que empreender necessariamente uma grande fuga. E este será o tema de amanhã, a grande fuga. Este será o tema que trataremos amanhã, na penúltima conferência desta série de 8 conferências com o título Tempos do Fim. Amigos, não se esqueçam, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Por isso cá estaremos amanhã, prontos para conhecer mais verdades e prontos para podermos obedecer mais uma vez ao nosso grandioso Deus. Foi muito bom ter-vos connosco, foi muito bom o tempo que aqui passamos e eu acredito que nenhum de nós, mesmo os mais pequenos, deram o seu tempo por perdido. Por isso, louvado seja o nome do Senhor por termos passado este tempo em conjunto com Deus.